Então vamos lá, vamos entender agora, né, já iniciando bem dentro do conteúdo aqui do Revit, após essas aulas introdutórias, o que são os elementos e quais as suas subdivisões dentro aqui do Revit. Nós temos uma opção aqui acima, que não tem como deixar de falar dela, que é muito boa para quem quer pesquisar sobre alguma coisa e ter algum retorno aqui do Revit sobre algum elemento, né, ou algo que você tenha dúvida. Então, se você pega e coloca aqui, por exemplo, cortinas, telhado ou qualquer outra coisa, vou colocar cortinas e vou dar Enter. Deixa eu digitar aqui, ó, cortinas. Vou dar Enter ou clico aqui no reloginho não, nessa lupa ao lado. Ele vai fazer para mim uma pesquisa sobre aquele item, né, e vai dentro aqui do site da Autodesk pesquisar sobre ele. E aí ele me mostra aqui, ó, poderia entrar em diversos elementos de cortina, ele me falaria aqui sobre algumas formas de estar estruturando paredes, estruturando objetos, né, para poder criar essas cortinas, ó, eixos e painéis de parede de cortina, entre várias outras opções que eu vou ter aqui relacionada a essa busca. Então, assim, tudo que você quiser, você vai ter um retorno da Autodesk para poder trabalhar. O que eu quero são justamente o que eu vou trabalhar agora, que são os elementos. Então, vou selecionar elementos e vou mandar ele procurar para mim, né, sobre elementos. Tendo aqui feito a busca, eu vou selecionar aqui, ó, deixa eu ver aqui, opa, ele não completou a palavra, elementos, vou mandar pesquisar novamente, deixa ele carregar. Não completou aqui, ó. Aqui eu posso completar na própria barra de tarefa. Então, carry, vou colocar aqui elementos. Pronto. Beleza. Ele vai me dar uma primeira opção aqui, ó, que é sobre o comportamento de elementos no Revit. Eu vou clicar nessa opção e aqui embaixo nós temos um mapa, né, falando sobre essa estrutura de elementos. Basicamente, nós temos 3 tipos de elementos. E aqui vai ter uma escala que vai se subdividindo. Mas são os elementos do modelo, de dados e específicos de cada uma das vistas. Elementos de modelo e de dados são elementos que são visualizados em qualquer uma das vistas. Então, não importa se eu estou no plano 2D, 3D, perspectiva, não importa, né? Isométrica, não tem diferença. E elemento da vista, obviamente, são coisas específicas que foram geradas naquela vista específica. Vamos supor que nesse nível 1 eu coloquei algumas anotações, né, algumas cotas, coisas informativas. Quando eu passar para outro nível ou para outra vista aqui, aquilo não será mostrado. Então, são alguns dos objetos. Quais objetos são esses? Está tudo detalhado aqui para vocês, ó. Então, qualquer elemento que seja de detalhe ou anotação são específicos da vista. Significa que se eu colocar uma nota de texto, um símbolo, uma cota, uma linha de detalhe, tudo isso é elemento da vista. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz o curso de Revit 2015, eu não cheguei a falar sobre esse detalhe. Eu acho que tem muita coisa que é teoria demais. Então, assim, eu não trabalho nos meus cursos, porque eu trabalho na área de programação, com teoria, mas algumas coisas são necessárias, e isso realmente eu acho que faltou. Algumas coisas e itens que vocês desenham só ficam específicos, né, naquela vista. Então, se eu venho aqui e coloco, vamos pegar um desses, ó, vamos pegar uma cota aqui em cima. Aqui em cima na parte superior, depois a gente vai falar sobre elas, né? Não se preocupem com os recursos que eu utilizar aqui. Eu vou clicar sobre a ferramenta cota. Beleza. Vou desenhar uma cota qualquer aqui, ó, de um ponto a outro. Pronto, só dar um primeiro clique, levar o mouse, dar um segundo clique e depois dar um terceiro clique para ele firmar essa cota. Ele está me colocando aqui a medida, depois nós vamos trabalhar com unidades também. Ok, mas a cota foi desenhada nesse nível 1. Significa que se eu passar para o nível 2, ou se eu passar para uma vista 3D, ou se eu passar para qualquer outra vista, eu não tenho a visualização dessa cota e nem de nenhum elemento de anotação, porque ele foi inserido naquela vista e ele é específico daquela vista. Agora, vamos pegar aqui elementos de modelo ou elementos de dados, né? A diferença é que esses elementos de modelos, eles são aquilo que compõe o seu projeto, piso, escada, telhado, vegetação, né? É muito ligado com as famílias, tá joia? Então pode ser aqui qualquer hospedeiro, né, que você tenha, ou componentes nativos aí do modelo. E elementos de dados, eles já são grades, níveis do seu projeto.
planos de referência, né, são bem poucos aqui, como vocês podem ver. Então, por exemplo, se eu habilitar uma linha de grade aqui no nível 1 para poder trabalhar, ele está associado a esse plano de referência. Se eu venho aqui, ó, dentro de arquitetura, nós temos plano de trabalho aqui no final, né? Dentro de plano de trabalho, nós temos aqui essa opção acima, que o atalho é RP, que é um plano de referência. Significa que se eu coloco aqui um plano de referência para criar, gerar alguma referência, uma edição, etc., né, como vocês podem ver que parece com a cota, significa que ele não é fixo dessa vista. Então, se eu trabalho aqui e vou para qualquer outra vista, eu continuo tendo aquele plano de referência. Então, ele não é nativo daquela vista aonde eu utilizei ele. Então, isso é importante também, né, vocês entenderem. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre um elemento que vocês criaram que não está sendo mostrado em outra vista, vejam aqui dentro desse manual, né, do Revit. Não só isso, mas qualquer outra coisa que você buscar, ele vai te dar um relatório completo aqui, né, muito bem detalhado.